Oi pessoal, eu sou o Fabrício, esse é o AD, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um assunto que eu acho que interessa a muitos de vocês, que é os remakes em live action da Disney. Eu vou comentar um pouquinho sobre o desempenho do remake em live action de Moana, que é o live action mais recente lançado pela Disney, e o que é o resultado dele nas bilheterias, com as críticas também, nos diz sobre o futuro dos live actions. Será que é um modelo que está fadado a acabar? A Disney esgotou todas as ideias, inclusive dos remakes? Qual é que é o futuro? O que é que está em produção? O que é que já foi cancelado? Tudo isso eu vou comentar aqui nesse vídeo, então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do AD também, o canal é novo, estou precisando dessa força. Vamos lá, porque vai ter conteúdo da Disney aqui toda semana, e vamos lá pro vídeo. Como vocês já devem ter percebido, a Disney está vivendo um ano esquisito nos cinemas em 2026. A gente teve alguns grandes sucessos, como foi o caso de O Diabo Veste Prada 2 e de Toy Story 5, mas para cada um desses filmes que superam as expectativas, a gente também tem uns filmes que ficam abaixo delas e que até fracassam. É o caso de O Mandaloriano e Grogu, que ficou bem abaixo do que era esperado para o grande retorno de Star Wars nos cinemas, e é também o caso do remake em live action de Moana, que estreou agora em julho, e que amargou aí um resultado bem ruim nas bilheterias e também com a crítica. E eu acho que esse resultado do remake em live action de Moana chama até mais atenção do que o de Mandaloriano, por exemplo, porque se você perguntasse para alguém, tipo ali no começo do ano, era uma das maiores apostas da Disney para esse ano, porque é a união de duas coisas que teoricamente não tinham como dar errado. Os remakes em live action da Disney, que sim, já tiveram seus problemas e já tiveram seus fracassos, mas no geral tendem a ser bem sucedidos e a fazer muito dinheiro de bilheteria. E a Moana, que é talvez uma das maiores personagens da Disney hoje, né? Uma franquia aí que está rivalizando com a franquia Frozen, por exemplo, porque a Moana, de uns tempos pra cá, principalmente da pandemia pra cá, ela virou essa gigante no streaming muito maior do que ela era quando o filme foi lançado nos cinemas em 2016. Então essa combinação de remake em live action com uma personagem bem conhecida, uma IP, né, uma propriedade intelectual muito famosa da Disney, muito forte, tinha tudo para dar certo. Só que a gente sabe que não deu certo, porque como eu comentei, o filme estreou em julho nos cinemas e até a atualização mais recente, ele tinha acabado de passar a barreira dos 300 milhões de dólares na bilheteria mundial. E aí você pode ficar pensando, caraca, 300 milhões de dólares não é uma quantia boa assim? Para esses remakes em live action da Disney, com certeza não, e para esse menos ainda. Isso porque o remake em live action de Moana custou 250 milhões para ser produzido. E aí tem um cálculo que se faz em questão de bilheteria que para você ter um lucro ali, né, tipo superar e pagar o orçamento desse filme, você tem que fazer ali pelo menos de 2,5 a 3 vezes o seu valor de orçamento. E Moana custou 250 milhões para ser feito, um filme caríssimo até para os padrões altos da Disney. E aí o filme não chegou nem perto desse break-even, né, que é esse ponto que tipo assim, cara, ele pelo menos se pagou o que ele gastou. Vai ser um dos maiores prejuízos desse ano, com certeza. E aqui nesse vídeo eu quero comentar com vocês o que foi que deu errado com esse filme especificamente e o que é que tá dando errado nessa fórmula de live actions da Disney, que ajustes ela já tá fazendo, porque tá rolando muitas coisas nos bastidores, e o que é que a gente vai ter daqui pra frente. Eu acho que o fracasso desse remake em live action de Moana é por causa de uma combinação de fatores muito particular para ele. Eu, pessoalmente, não compro esse discurso que, tipo assim, o público tá cansado dos remakes em live action da Disney, o público não quer mais, a Moana é a prova disso. Porque para cada filme desse que fracassa, como eu já comentei, a gente já teve resultados muito ruins em outros live actions, como é o caso de Branca de Neve do ano passado, para cada um desses que fracassa tem um Lilo e Stitch da vida que passa do bilhão e que justifica não só ele, mas como os outros, como as sequências, e movimenta parques temáticos, e movimenta a venda de produtos licenciados, então é toda uma cadeia de dinheiro que está sendo movimentado por causa deste filme que foi lançado no cinema. Então eu acho que o fracasso de bilheteria de Moana não é um alerta do tipo assim, nunca mais vamos ter live actions, porque a gente sabe que vai ter. Mas ao mesmo tempo ele deixou ali pelo menos umas sobrancelhas erguidas e a Disney já está fazendo alguns ajustes nesse sentido. Mas voltando para Moana, o que foi que deu errado aqui? Eu comentei de forma rápida lá no meu vídeo da D23, mas para mim o principal fator para o fracasso desse live action de Moana é a questão do tempo. Simplesmente estava cedo demais para fazer um remake desse filme. E a gente sabe isso, eu sei que vocês comentaram isso muito no AD, que desde que ele foi anunciado, há 3 anos atrás, a gente já sabia que estava cedo demais. Moana é uma animação super recente, como eu comentei, ela é uma personagem que ainda está muito forte no imaginário popular. As pessoas amam a Moana, as crianças amam a Moana, mas eles amam a animação Moana. Eles não têm esse sentimento crescente de nostalgia, por exemplo, que outras propriedades da Disney têm. E também não tem essa coisa geracional, como outros filmes, como é o caso de Lilo e Stitch, tem. E eu explico já melhor um pouquinho isso. O que eu quero dizer aqui é que Moana ainda não gera esse sentimento de tenho muito carinho por essa história, gosto muito dela, tenho recordações muito fortes com ela na minha infância, por exemplo. E agora eu vou revisitá-la tantos anos depois para poder ver ela com um novo olhar e etc. Porque se você parar bem, uma criança que assistiu Moana 10 anos atrás, porque só faz 10 anos que Moana foi lançado, ela hoje é uma adolescente que beleza, pode sentir ali uma nostalgia e tal, mas não o suficiente para querer, caraca,
Vamos reimaginar todo esse universo de novo. E a gente ainda tem um fator de que uma sequência da animação Moana, Moana 2, foi lançada 2 anos atrás, gente. Tá muito recente ainda. Esse universo tá funcionando plenamente lá na animação, então o live action faz menos sentido ainda. E pra vocês terem uma ideia, a Moana é tão forte na animação que mesmo Moana 2 sendo considerado um filme muito inferior ao primeiro, eu inclusive acho que ele tá muito aquém do que o primeiro filme era, apesar de ter gostado do filme no geral, acho que ele tem seus problemas, mas eu acho que o final, principalmente, compensa bastante ali com as coisas que eles fazem com a Moana, com o mal e com o universo como um todo. Mesmo esse filme sendo considerado mais fraco, inclusive o público achou mais fraco, ele ainda foi capaz de superar 1 bilhão na bilheteria mundial porque é a Moana, entendeu? As pessoas foram pro cinema pra ver a Moana, de tão forte que a marca Moana é. Então eu acho que o live action não fez nada pra ajudar a marca nesse sentido, a não ser desgastar ela. Porque ficou parecendo que a gente tem conteúdo demais da Moana, considerando que a gente teve um filme 2 anos atrás e agora a gente já tem um remake do primeiro filme, que nem é tão velho assim, então gera uma coisa muito esquisita. E essa coisa geracional que eu tava comentando é uma coisa que pra mim é muito forte pros live actions da Disney e é o que faz os que foram mais bem sucedidos serem extremamente bem sucedidos. Que é o caso assim, com Lilo e Stitch eu enxergo perfeitamente isso. Lilo e Stitch saiu há mais de 20 anos atrás. Com 20 anos você tem um tempo de uma pessoa que cresceu assistindo aquele filme quando era criança, ter se tornado um adulto hoje, essa pessoa pode ter filhos hoje já e tá introduzindo Lilo e Stitch pros filhos, não que os filhos não possam assistir animação, porque eu acho que isso acontece também, mas você tá dando a oportunidade de ver aquela história com outros olhos, de ver aquela história como se ela fosse nova, que é o principal atrativo desses live actions, né? Você tá vendo essencialmente a mesma história, mas de uma forma diferente, assim, é como se fosse novo. E aí com a Moana você não tem como fazer isso, porque é isso que eu tava falando, não deu tempo essa geração crescer e ter uma outra geração para passar a Moana como legado, fica muito recente ainda. E eu acho que esse gap aí, mais ou menos de 10 anos, funciona perfeitamente para as animações que você vê. Divertidamente e Divertidamente 2 tem aí 10 anos de lançamento quase, entre um filme e outro. E fez total sentido, as crianças que cresceram assistindo Divertidamente, agora adolescentes com Divertidamente 2, lotaram os cinemas, a mesma coisa com Zootopia. Zootopia em 2016 e Zootopia 2 em 2025. Tem crianças que assistiram o filme original, que agora estão um pouco maiores e aí querem ver a sequência, querem ver como é que essa história continua. E não é o caso dos live actions, assim, o live action pra mim ele funciona mais nessa coisa geracional, que vai passando, tipo assim, esse é o desenho da minha infância, filho, olha isso aqui e tal, que é uma coisa muito forte, que sempre foi muito forte com a Disney, que é essa ideia de família, né? Com os filmes dos anos 90, muito mais, tanto que a maioria deles foi muito bem sucedido, como é o caso do Rei Leão, como é o caso de A Bela e a Fera, como é o caso de Aladdin, e agora que a Disney já meio que esgotou quase todas as histórias clássicas, né, e pelo menos as mais fortes, fica esse limbo de o que é que a gente vai refazer agora. E aí, pra concluir esse pensamento sobre o desempenho do live action de Moana, também não ajuda, galera, que o filme não é muito bom, assim. Eu sei que tem bastante gente que gostou. Eu fiquei bem dividido, assim, eu não acho que é um dos piores live actions, como eu comentei na minha crítica. Não acho que é um dos piores live actions, mas também não acho que é um dos melhores. Eu reconheço que ele tem muitos problemas, e principalmente quando a gente compara com o visual, que foi a coisa que mais me pegou no filme. Porque o live action, né, recorre muito à tela verde, a coisas artificiais, a cenários que você sabe que não são reais, porque são fantasiosos e que na animação é a coisa mais linda do mundo, porque é uma animação. E aqui não deixa de ser animação, né, porque é computação gráfica, só que mal feito, só que sem vida e tal. Eu acho que o filme até começa bem quando eles estão lá em Motonui, porque tudo aquilo ali é de verdade, né? Eles fizeram sets reais, a ilha parece real, você vê os habitantes passeando, tudo é muito bonito e tal. Mas a partir do momento que a Moana sai na jornada dela, que é pra quando o filme engatar, né? Que é a aventura começando e tal, ele decai no live action porque o visual é muito esquisito, é muito sem graça. Parece um filme meio sem vida, assim, sem muito atrativo. E o The Rock faz um baita mal aí na animação, mas aqui ele demora até encontrar o personagem em live action. Fora que ver ele pessoalmente é muito esquisito, assim. Eu acho que o melhor teria sido ser outro ator, mas eu até entendo ser ele porque é um personagem que está muito próximo, assim, do coração dele, né? Inspirado no avô dele. E tem toda a questão da cultura dele, ele sempre se sente muito orgulhoso de Moana, ele fala muito de Moana por aí. Ele sempre esteve espalhando, né, essa palavra da Moana, então eu acho que eu entendo ele estar estrelando no live action, mas eu acho que não foi a melhor escolha, apesar de ele ser um excelente mal na animação, né? Não necessariamente isso se traduz bem pro live action. Então eu acho que essa combinação de ser um filme fraco do ponto de vista técnico, objetivamente, e o fato de que talvez a gente não precisasse de um remake de Moana menos de 10 anos depois da animação ter saído, né? A animação ainda nem completou 10 anos, vai completar agora no final do ano, foi o que fez esse filme não ir tão bem na bilheteria, e eu acho que de uma forma ou de outra, mesmo que ele não vá encerrar os live actions da Disney, não deixa de ser uma resposta pro público, né? Tipo assim, olha, talvez não seja tão interessante mexer em coisas tão recentes. E aí a gente passa para a segunda parte desse vídeo, que é justamente para falar sobre qual é o futuro dos live actions da Disney e por que eu falei que esse live action de Moana já tá dando uma rearranjada nas coisas aí. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando o live action de Branca de Neve saiu e flopou muito, inclusive flopou bem mais que o live action de Moana, a Disney pausou o desenvolvimento do live action de Enrolados e por um tempo parecia que a gente não ia ter o live action de Enrolados.
Mas logo depois do sucesso gigantesco de Lilo e Stitch, o live action de Enrolados voltou a ser produzido. A gente já sabe que ele está sendo filmado agora e ele vai estrear nos cinemas em 2028. Então a gente tem esse primeiro live action aí no horizonte da Disney para o futuro. Mas o que eu estava falando deles estarem rearranjando coisas ali nos bastidores é porque saiu uma notícia também uns anos atrás, agora não lembro se foi em 2025 ou 2024, que a divisão de live action da Walt Disney Studios, que supervisiona, né, a produção dos remakes em live action e das outras coisas em live action que a Disney faz, tipo Tron, Piratas do Caribe, que eles estão tentando reviver, né, tinha ganhado ali um novo supervisor, um novo chefe, que é o David Greenbaum, que veio da Searchlight Pictures, né, que é esse selo de prestígio de filmes de arte da Disney, né, que são geralmente os filmes que estão no Oscar, que estão em festivais e tal. E aí ele chegou com uma política muito interessante, porque segundo saiu na imprensa americana, ele teve uma reunião com o Bob Iger, que era o CEO da Disney na época, e ele disse que a política dele para os remakes em live action da Disney seria: esse filme precisa existir? Interrogação. Se não precisar existir, não vai existir. E aí a gente teve uma onda de cancelamentos de projetos que já estavam anunciados e que não vão sair mais, como é o caso do live action de Aristogatas, estou inclusive com a camisa de Aristogatas aqui, que tinha sido anunciado o diretor, não vai sair mais. O live action de A Espada Era a Lei foi engavetado também, o de Bambi também foi engavetado, então todos esses foram projetos que já estavam anunciados, que estavam ali em desenvolvimento, mas que ele cortou nessa nova gestão dele. E aí essa reformulação do live action de Enrolados, né, pelo menos essa pausa e depois colocar o filme em produção de novo, parece ter dedo dele também depois do resultado de Branca de Neve, mas é como eu estava falando. Para cada Branca de Neve e cada Moana que vão flopar, a gente vai ter filmes que vão ser bem sucedidos, que, por exemplo, eu não consigo ver, pelo menos agora, beleza que a gente também não conseguiu ver que Moana ia flopar, né? Mas eu não consigo ver, pelo menos agora, que fazer um live action de Enrolados é uma má decisão do ponto de vista financeiro. Enrolados é de fato mais antigo que Moana, e eu ainda acho que mesmo assim é cedo para fazer um remake em live action de Enrolados, mas do ponto de vista assim, bem objetivo, bem executivo de estúdio, eu acho que faz total sentido fazer e acho que vai ser bem sucedido. Então eles têm esse apelo ainda. Mas o que é que se desenha para o futuro dos remakes em live action da Disney e o que é que está acontecendo desde essa reformulação de Enrolados? Em 2027 a gente não vai ter nenhum remake em live action da Disney. E isso não acontece, se não me falha a memória, desde mais ou menos ali 2012, 2013, porque eu lembro que em 2014 a gente teve Malévola, e pelo menos desde então eu tenho certeza que tem pelo menos um remake em live action ou sequência desses live actions estreando todo ano nos cinemas. Então é uma pausa significativa para em 2028 a gente voltar, como eu comentei, com Enrolados, que vai estrear dia 31 de março, e com Lilo e Stitch 2, que foi um super sucesso o primeiro filme, né? A sequência agora de volta com o Chris Sanders, né, diretor da animação original, apresentando a Angel, né, o Stitch, elas são muito lucrativos para a Disney, então faz total sentido ter esse filme também. E aí você me pergunta, e o que é que ficou para o futuro, considerando que esse novo chefe tá aí com essa política? Muito filme foi cancelado e a gente não tem notícias concretas de outras coisas além de Lilo e Stitch e de Enrolados. Bom, a gente tem outros filmes que estão em desenvolvimento, né, que não tiveram atualizações, então não foram cancelados, pelo menos em teoria, e a gente só não tem muitas informações concretas de quando eles vão estrear. É o caso de Hércules, né, que chegou a ser anunciado alguns anos atrás, que chegou a ter um diretor anunciado, que era o Guy Ritchie, eu não lembro agora se ele deixou o projeto ou não, mas o projeto tá ali num limbo, e os rumores eram que a Disney e os produtores, que são os irmãos russos, né, da Marvel, estavam ali numa disputa do que é que seria esse filme, de qual era o tom e etc, porque tem uns rumores de que ele ia ter uma pegada mais parecida com Malévola e com Cruella, que seria focado no Hades, e parece que a Disney queria que fosse uma coisa mais fiel, ao mesmo tempo em que a gente teve a notícia também que saiu na imprensa americana, de que a Disney não quer mais fazer remakes exatamente copia e cola, ela quer fazer coisas novas dentro dos universos que já existem, inclusive está procurando diretores e se reunindo com diretores, para que eles proponham filmes novos, filmes originais, dentro de universos conhecidos da Disney. Então eu acho que um remake de Hércules que seja exatamente igual à animação não é algo que a gente vai ter também, mas o Hércules está aí nesse meio. A gente tem Cruella 2 também, que está anunciado. Sempre que a Emma Stone participa de algum evento, vai para algum lançamento, sempre perguntam para ela e ela fala que vai acontecer. Esse eu acredito que não aconteceu ainda por uma simples questão de alinhamento de agenda mesmo. A gente tem o Craig Gillespie, que é o diretor, que estava ocupado com outros projetos, né? Por exemplo, ele acabou de dirigir Supergirl para a Warner esse ano. E a Emma Stone, vocês sabem mais que eu, tá super ocupada, tá sempre saindo de um filme para outro, tá com vários projetos. Então eu acho que colocar um projeto como esse na agenda dela é uma questão muito complicada, ainda mais se o filme, por exemplo, não tiver com o roteiro já fechado, com previsão de gravação, se ele segue em desenvolvimento, né, explorando aí ideias. Eu acho que vai acontecer sim, eu acho que só vai demorar um pouquinho mais pra gente saber. Outro filme que a gente sabe que tá em desenvolvimento também, mas que a gente não teve nenhuma atualização desde então, é Malévola 3. A gente teve algumas informações soltas sobre ele aí nos últimos anos, mas a Angelina Jolie chegou a confirmar numa entrevista que isso estava acontecendo, que ele está em desenvolvimento sim, que é do interesse dela voltar para um terceiro Malévola. Mas, de novo, a gente não tem nenhuma atualização de data, não tem previsão de filmagens, e sem filmagens, aí que a gente não tem ideia mesmo de quando é que vai estrear. Além desses três que eu citei, Hércules, Cruella 2 e Malévola 3, que teoricamente são ou remakes como a gente já conhece, ou sequências, né, dos remakes que deram certo,
a gente tem outros projetos que são live actions bem diferentes no sentido de serem histórias novas, como eu estava falando. Histórias novas dentro dos universos que a gente já conhece. Um deles que foi anunciado bem recentemente foi o filme do Gaston. Foi noticiado na imprensa, mas também não tinha muitas informações. Vai ser basicamente uma história de origem do Gaston, então se passa antes de A Bela e a Fera. E alguns rumores que circularam na internet diziam que o Glen Powell tinha sido escolhido para ser o Gaston. Eu achei que ia ser anunciado na D23, mas acabou que a Disney não confirmou nada, então a gente só tem isso mesmo, rumor, mas o filme é oficial e tá acontecendo. Outro nessa pegada é um filme sobre as meias irmãs da Cinderela, a Anastácia e a Drizella. A gente também não teve muita informação sobre isso, mas ele tá em desenvolvimento. E um terceiro filme, anunciado mais recentemente, acho que foi tipo mês passado, tá com 2 meses atrás, é um live action da Tiana, de A Princesa e o Sapo, que está sendo feito ali com o envolvimento do Colman Domingo, né, um baita ator indicado ao Oscar e tal, e que quando foi anunciado na imprensa americana, eles deixaram claro que não é um remake de A Princesa e o Sapo, eles não vão recontar a história. Na real, é um filme no universo de A Princesa e o Sapo, inspirado na Tiana, com a Tiana como foco. Então a gente não sabe se é uma história completamente nova dentro desse universo, se é uma história que, por exemplo, se passa depois dos eventos da animação. Enfim, a gente não teve muitos detalhes, mas eles quiseram deixar claro já que não era um remake de A Princesa e o Sapo, era uma coisa nova, uma abordagem nova, focada da Tiana, tanto que eles estão chamando de projeto sem título da Tiana, não tem A Princesa e o Sapo no nome. Então eu tendo a achar que essa abordagem é mais legal. Quem sou eu pra dizer não pra um filme novo da Tiana, né? A gente merecia conteúdo da Tiana há muito tempo. Teve a tal série lá do Disney Plus que a Disney Animation tava fazendo, que foi cancelada e que eles estavam retransformando num especial, mas a gente não teve mais informações sobre isso também, então não sabe nem se vai ser lançado. Então eu acho que o mais legal que eles podem fazer com essa divisão de live action da Disney é realmente tentar explorar esses mundos de forma nova. Tipo, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que a gente não gosta dos remakes. Tem vários remakes em live action que eu gosto muito de Aladdin, gosto muito de Mowgli, gosto muito de A Pequena Sereia. Esses que recontam a história, que trazem coisas novas, que expandem o universo. Mas eu acho que eles podem seguir uma rota mais criativa de pensar coisas novas dentro desses universos, com os personagens que a gente já conhece, né? Vamos expandir, vamos trazer coisa nova e tal. Dito isso, me diz aí nos comentários o que você achou do vídeo, pra qual desses remakes em live action da Disney você tá mais empolgado pra assistir, e se você acha que o tempo dos live action realmente já passou, que a Disney deveria seguir em frente, pensar em outras coisas, ou se você acha que tem espaço ainda pra explorar esse tipo de filme. Não esquece de seguir o AD nas redes sociais, é @almanacdisney em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Mais uma vez, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal e vamos lá que vai ter vídeo toda semana aqui no YouTube. Até o próximo!